Olá, sejam bem-vindos ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura brasileira. Eu sou o escritor Wisner Fraga. Começando então essa primeira parte do vídeo com os recados, o recado que eu quero dar é que essa antologia aqui, a primeira antologia de contos Acontece nos Livros e Ofícios Terrestres Edições, está pronta, né, e já está à venda no site da Ofícios Terrestres. Eu vou deixar o link aí para vocês na descrição do vídeo. São 10 contistas que foram selecionados, 10 contistas de primeiríssima linha. A antologia está muito bonita, não só a parte gráfica, mas também todos os textos. Eu acho que vale a pena você conferir. Continuando então essa série de clássicos da literatura brasileira que eu comecei há alguns meses, hoje eu falo sobre o livro de contos A Orelha de Van Gogh, um livro que é do escritor gaúcho Moacir Scliar. A Orelha de Van Gogh, este é o título do livro de Moacir Scliar, editado pela Companhia das Letras em 1989. Essa edição que eu tenho aqui, ela é de 1993, também da Companhia das Letras. Eu encontrei recentemente um sebo aqui de São Paulo, um sebo que eu gosto muito de frequentar, que é o sebo Avalovara, que fica ali na Zona Sul, né? Eu voltei a frequentar esse sebo há algumas semanas e lá eu achei essa edição de 93 e me deu vontade de falar sobre esse livro. Eu reli o livro então e hoje eu vou falar sobre ele. Eu tenho vários livros aqui em casa do Moacir Scliar e eu cheguei a me encontrar com o próprio Moacir Scliar algumas vezes em feiras literárias aí pelo país. Era um cara que dava muita força para escritores iniciantes, uma pessoa muito gentil, muito educada. Era sempre bom encontrar e conversar com Scliar. Bom, Moacir Scliar então foi um escritor gaúcho que nasceu em 1937, lá em Porto Alegre, e faleceu em 2011 lá também em Porto Alegre, vítima de um AVC. Os pais foram judeus do Império Russo, né, que migraram para a América Latina, buscando, claro, uma vida melhor para a família, né? Moacir Scliar foi autor de mais de 70 livros, entre romances, novelas, reuniões de contos, crônicas e também ensaios. Ele é mais conhecido pelos romances, mas o que eu gosto mesmo é dos contos que ele escreveu. Entre os romances que eu destaco estão O Exército de um Homem Só, um livro que eu curto muito, Mês de Cães Danados, outro livro que eu adoro, A Estranha Nação, de Rafael Mendes, outro romance muito bonito, A Mulher que Escreveu a Bíblia, este um pouco mais recente, Manual da Paixão Solitária, também um livro mais recente. Dos volumes de contos, eu gosto da Balada do Falso Messias, gosto também de Histórias da Terra Trêmula e, claro, esse aqui, A Orelha de Van Gogh, que, aliás, esse livro ganhou, né, o prêmio Caça de las Américas no ano de 89. Esse prêmio Caça de las Américas é certamente o maior prêmio de literatura da América hispano-portuguesa, o mais famoso, o mais conhecido. Moacir Scliar, então, foi autor de mais de 70 obras, ganhou 8 vezes o prêmio Jabuti aqui no Brasil e foi também membro da Academia Brasileira de Letras. Então, eu acredito que ele é bem conhecido de vocês. Moacir Scliar teve como tema principal o judaísmo. Ele escreveu muitas vezes quase em forma de parábolas, de maneira simples, privilegiando a forma tradicional do conto, sempre com um clímax, aquele final surpreendente. Há também vários momentos da carreira de Moacir Scliar um diálogo com a própria Bíblia, mas sempre tentando ampliar os sentidos e trazendo essas histórias para a realidade de nosso país, trazendo novas interpretações também. O Brasil não aparece ali de forma explícita,
na obra de Moacir Sclia, mas nós podemos perceber várias semelhanças com a nossa realidade, né? Sobretudo com relação a uma sociedade extremamente desigual. O Moacir Sclia escolheu esse modelo de parábolas, né, para, né, denunciar essas desigualdades. Este livro aqui, A Orelha de Van Gogh, traz então 24 contos. O primeiro conto é intitulado As Pragas e é o mais extenso do livro. Há outros contos bem longos também, mas a maioria das narrativas deste livro aqui eu classificaria como mini-contos. Como o título sugere, Sclia traz, né, para um tempo e um espaço indefinidos, o título do primeiro conto, né, chama As Pragas. Ele traz para um tempo e um espaço indefinido aquela história das 10 pragas do Egito, né? Os personagens são retratados como profundamente humanos, e isso pode ser visto porque Sclia utiliza de um artifício muito inteligente. Ele dá voz às personagens que não tiveram voz. E essas personagens contam, né, sua própria versão da história. É muito irônico. A ironia, aliás, é uma característica da obra de Moacir Sclia. Nós podemos supor que o narrador deste conto, As Pragas, o primeiro conto do livro, seja um egípcio que conta a sua versão, então, dessa parábola bíblica, né? O conto é bem engraçado, principalmente nos pontos em que um ali dos membros da família de 6 pessoas, uma pessoa muito prática, sempre tenta, de alguma maneira, tirar vantagem das tragédias que chegam e acometem essa família. Então, o Sclia, ele subverte essa parábola, dando voz a quem não teve voz. De certa forma, Moacir Sclia está sempre subvertendo a ordem das histórias que nós conhecemos. Ora, ele acrescenta alguma informação, ora, ele reinterpreta mesmo, né? O absurdo também está presente nos textos, muito presente, aliás. A realidade, muitas vezes nos contos de Sclia, beira o fantástico, e os fatos quase impossíveis, né, na nossa concepção, ocorrem com uma naturalidade que acaba surpreendendo a gente. O conto, por exemplo, A Orelha de Van Gogh, é muito irônico, é de uma ironia extrema e de um humor ao mesmo tempo muitíssimo refinado. Nesse conto, o dono de um pequeno armazém, um homem ali bem pouco prático, acaba se endividando muito com um outro homem muito poderoso. Então ele tenta descobrir um jeito de liquidar as dívidas que ele tem e tocar o armazém. Não um jeito tradicional, mas um atalho. Ele, né, descobre então que o credor é alguém fascinado por Van Gogh e ele resolve usar essa paixão em seu favor. Mas aí comete um erro gravíssimo durante essa tentativa. É um conto fantástico, vale muito a pena ler. A prosa de Moacir Sclia, então, é enxuta, é de fácil leitura, não tem nenhum tipo de floreio. O objetivo claro dele é contar histórias. Ele mesmo já disse isso em palestras dele, né? No mesmo tom simples, né, que tem os livros sagrados. Os fatos são muito mais importantes do que as descrições, os diálogos ou outros recursos que são comuns à prosa, né, que são utilizados. Em alguns contos, Moacir Sclia trata também da própria literatura, mas assim, não da literatura como a escrita de um livro, mas dos meandros da publicação. Por exemplo, o conto Inéditos mostra isso, de forma muito inteligente, de quem conhecia profundamente o assunto. Moacir Sclia traz uma poeta muito rica que procura uma editora para publicar um livro de poesias. O editor é alguém medíocre, ele herdou do pai a editora, não entende absolutamente nada de literatura,
e que tem como objetivo extorquir essa senhora, essa escritora poderosa, né? Como de costume, vai haver aí várias reviravoltas e surpresas nessa história. Eu não posso afirmar que Moacir Sclir seja hoje ainda tão reconhecido e tão lido aqui em nosso país. Isso 11 anos depois da morte dele. Em vida eu sei, eu tenho certeza, ele foi muito conhecido. Eu testemunhei isso, mas agora eu não tenho mais essa percepção. Se vocês quiserem me dizer algo a respeito, eu vou gostar. De qualquer maneira, é um escritor que vale, claro, evidente, ser conhecido. Vocês podem encontrar por aí na internet várias teses, dissertações que estudam a obra deles. Então, se vocês quiserem se aprofundar na obra de Moacir Sclir, vocês vão encontrar um vasto material aí na internet. E se vocês puderem, então, me digam se vocês acham que Moacir Sclir continua assim tão lido, tão conhecido. Se vocês já leram algum livro dele, se vocês preferem os contos ou os romances de Moacir Sclir. Eu prefiro os contos, mas é uma preferência minha mesmo. Eu gosto muito de vários romances que ele escreveu também. Bom, deixem o comentário aí. Eu sempre gosto muito de ler os comentários e interagir com vocês. Muito obrigado por vocês terem assistido a este vídeo. Se puderem, se gostarem, se vocês gostaram desse vídeo, peço que divulguem em suas redes sociais. Vamos fazer o nosso canal crescer, vamos valorizar a literatura brasileira e os escritores brasileiros. Uma vez que nós compramos obras de escritores brasileiros, nós valorizamos toda a cadeia do livro no Brasil, nós conseguimos remunerar de maneira mais consistente os escritores brasileiros. Então, eu peço mais uma vez que vocês valorizem a literatura brasileira. Além de ser uma literatura de qualidade, é a nossa literatura. Muito obrigado.